Aquele cara que ejaculou no pescoço da moça, vocês não deveriam esquecer desse caso. Ele chegou a afirmar que precisava de ajuda psiquiátrica, aí contou uma história triste, de trauma, que foi por isso que ele ficou assim. Olha, eu conheço muito bem um tratamento que pode ajudar você, que é isso aqui. Eu não tinha tesoura maior, mas deu pra entender o recado. Eu não posso falar profundamente sobre o assunto, porque eu não sou profissional da área. E eu também não tô tão dentro do assunto para eu poder interpretar muito bem os arquivos da Wikipédia, por exemplo. Mas mesmo assim eu decidi trazer a minha opinião superficial sobre esse assunto. É óbvio que esse tipo de gente é doente, sabe? É óbvio, eles têm algum fetiche, alguma coisa que acontece na cabeça deles que eu não sei explicar. Mas homens normais, pessoas normais não fazem isso. Eu critiquei no meu outro post, sobre essa ideia de dizer que todos os homens fazem isso, sabe? Já falei, gente, não tenta normalizar a situação porque não é. É perigoso tornar normal essa ideia de que todos os homens fazem isso. Porque, principalmente, né, não é verdade. A situação pode ser comum, só que comum e normal são coisas diferentes. É comum porque infelizmente acontece, porque tem muita gente doente lá fora. A gente tenta não ver que o mundo lá fora é perigoso, mas tem muita gente doente lá fora. Mas mesmo assim, não é normal. Pra você ter uma ideia, se você acredita que homens normais fazem isso, muitos homens mesmo ficaram com raiva desse tipo de cara que faz essas coisas em ônibus, sabe? Eles odeiam, eles rejeitam essa situação. Tinha muito cara que queria, sabe, fazer carinho nesses caras que fazem isso no ônibus. Se alguém fazer isso com você, espero que não aconteça com ninguém. Mas se caso uma pessoa fazer isso com você, a pessoa não é normal, a situação não é normal. Infelizmente aconteceu, foi uma lástima. Mas esse tipo de cara é doente e essa situação não é normal. Se uma pessoa não é normal, será que ela tem um jeito de evitar que ela faça isso, evitar aquela situação? Pensa comigo. Eu penso assim, a gente vive numa sociedade e a gente aprende as regras dela. Que a maior parte das regras são baseadas numa forma que a gente possa conviver bem com as outras pessoas. A gente sabe muito bem diferenciar o certo e o errado, e principalmente as coisas que podem prejudicar as outras pessoas e prejudicar a gente futuramente. Regras baseadas em respeitar o espaço dos outros, por exemplo, de você não pegar o que não é seu, não tirar o ganho das outras pessoas, não ficar machucando as outras pessoas, não entrar em brigas, não entrar em propriedade das outras pessoas, respeitar o espaço delas. Não é só porque a lei pode te pegar se caso você fizer isso, mas porque, principalmente porque você não quer que isso aconteça com você. Nenhum ladrão quer ser roubado. Existem essas leis, esse conceito de certo e errado, por causa que se não existisse, tudo aqui ia ser tipo uma selva. O pessoal ia fazer por fazer. E aí, sabe, ia ficar insuportável de viver. Mas mesmo assim, tem muita gente que entra em briga só porque é maior, pelo prazer de bater na outra pessoa. Tem muita gente que rouba, mesmo sem precisar daquilo, só pelo prazer de tirar da outra pessoa. Porque são pessoas egoístas, elas colocam o próprio prazer ou o próprio ego acima das outras pessoas. Muitas das pessoas que roubam escolheram roubar, sabe? Elas quiseram lá e foram lá pegar. Só que existem pessoas que têm problemas, que são como a maioria dos abusadores. Eles têm algum problema na cabeça, um problema mental, psicológico. A pessoa, ela sente desejos e necessidades na qual é antiética e antimoral. Ela sabe disso. E principalmente ela sabe que na nossa sociedade é algo errado, porque ela cresceu aqui, ela cresceu ouvindo isso. Ela sabe que tem outras pessoas além dela nesse mundo, e sabe que a nossa sociedade vai rejeitar isso, vai rejeitar essa ideia de machucar as outras pessoas, e com certeza ela sabe que existe uma punição para isso. Então, inevitavelmente, esse tipo de pessoa vai saber que tá doente, vai saber que tem alguma coisa de estranho com ele, por causa que se todo mundo tem uma ideia e ele tem uma ideia diferente, e essa ideia machuca as outras pessoas, ele sabe que é doente. Então, o que você faz quando você sabe que você tá doente? Você procura um médico, procura um conselho, um especialista, certo? Por que essas pessoas não fazem isso? Por que elas não vão lá
dar um jeito de tentar evitar, pelo menos os pensamentos nelas, para poder evitar fazer alguma coisa de ruim. Sabe, não tem desculpa. Ela sabe que tem algo de errado com ela. Ela sabe que pode machucar outra pessoa. Porque com certeza ela vai passar por momentos que ela vai ter que lutar com esses desejos, vai ter que lutar para poder disfarçar, para não poder fazer. Porque todos os abusadores, eles passam por esse momento de ter que segurar. Então eles sabem que é errado e que não é para fazer aquilo. O que acontece? Em vez de tentar evitar, eles disfarçam e esperam o momento certo para atacar. Não é só uma questão de irresponsabilidade, mas é tipo egoísmo puro, na sua pura forma, assim, até virar um monstro. Em nenhum momento ela não se pergunta sobre a reação da vítima, de ficar sem graça, de ficar constrangida, ou então querer se afastar, ficar sofrendo, chorar. Será que ela não se pergunta sobre isso? Com certeza ela se pergunta, né? Porque sabe que é errado, porque sabe que tem que disfarçar e sabe que tem que esperar o momento certo para atacar. Ah, mas vai existir doentes que não têm essa noção da dor do outro. Eu sei disso, mas se você vê as reportagens, a maioria deles sabem disso, sabem da dor do outro. E principalmente essa galera quer causar dor, mas não quer sentir dor, ou seja, eles têm compaixão, ao menos por eles. A pessoa, ela distorce a situação na mente dela. Ela consegue ver prazer na dor da outra pessoa. Ela sente prazer em vitimizar uma outra pessoa, em humilhar ela, em dominar ela. Quando o remorso bate, eles colocam na própria cabeça que no fundo a vítima gostou. Olha o nível do ser humano. Uma coisa dessa pode ser considerada pessoa? Como fazer para sentir piedade de alguém que não sente piedade? Não importa se você se sentir mal, se você chorar, se você gritar. Não importa o que se passa na sua pele. Eles só ligam para o que estão passando na cabeça, na pele deles, na mente de doentia deles. Como é que a sociedade pode dar uma nova chance para alguém que acredita que as outras pessoas só servem para poder suprir desejos doentios dele? E tem muita gente que defende que esse tipo de pessoa pode sair da sociedade, sabe? Pode ficar ali fora. Porque é fácil você julgar uma situação quando você olha ela de longe. É fácil você achar bonitinho fotos de vulcões vendo em foto, vendo de longe. Que você não tá lá perto da lava, você não tá perto do fogo, você não tá sentindo o calor. Mas legal mesmo é você julgar uma situação quando ela tá perto de você. Quando é um abusador como seu vizinho. Ou quando você tem que pegar um ônibus numa cidade grande. Aí que é legal julgar a situação, porque você sabe do perigo, você sabe que você pode ser uma vítima. Porque ninguém em sua sã consciência quer ser a vítima real, quer lidar com o dia depois do abuso. Ninguém quer passar por isso. Por causa que, independente do que acontecer, vai ter o dia seguinte. Você vai ter que acordar amanhã para poder ir trabalhar, para poder ter que lidar com a situação, lidar com a vida. Porque mesmo depois da confiança destruída, a vida vai continuar e a pessoa é obrigada a continuar a viver. Tem muita gente, muitas mulheres no caso, que tem pessoas que dependem dela, tem mulheres que são mães de família, sabe? Elas são meio que obrigadas a continuar a viver. Me fala, como continuar a viver com o emocional fodido e a confiança totalmente destruída? Eu acho que uma pessoa merece viver assim. E ainda mais com a ideia de que a pessoa pode ainda estar lá fora, ou o monstro que fez isso com ela pode estar no mesmo mundo do que ela, ou até na mesma cidade. Gente, é sério que tem pessoas que querem dar segunda chance pra gente doente, meio que vamos torcer pro melhor, vamos torcer que todo dia eles tomem os remédios, ou que tomem juízo na cabeça o senso que existe outra pessoa além deles. Sério mesmo, a pessoa é doente, você acha mesmo que isso vai acontecer? Já tem a ideia das prisões psiquiátricas, por que não desenvolver essa ideia? Por que não focar nisso? Por que simplesmente jogar eles pra fora? Por que não colocar essa galera aí dentro e deixar as pessoas normais pra fora para poder viver em paz? A gente não tem que pagar pela doença dos outros, a gente não tem que viver com medo por causa da doença dos outros, a gente não tem que servir de cobaia das loucuras dos outros. A justiça precisa rever essa passada de mão na cabeça dos doentes antes que a sociedade inteira, a doença também, porque senão vai ser muito complicado lidar com isso.